Qual o melhor suplemento para crescer o cabelo? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? E quantas vezes eu já recebi essa pergunta por aqui nas redes sociais? Doutora, esse suplemento para cabelo funciona mesmo ou é tudo mentira? Então conta para mim aqui embaixo se você já usou algum suplemento para cabelo e o que você achou dele. Pode colocar aqui na descrição para mim. Então, nesse vídeo eu vou falar para você sobre os principais suplementos para ter um cabelo lindo, forte e saudável. E eu vou falar também dessa modinha de tomar esses suplementos para cabelo na forma de gummies, essas balinhas que parecem umas jujubinhas e também aqueles polivitamínicos de A a Z que também são muito populares. Eu sou a doutora Camila Zini, sou dermatologista e se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou apaixonada por cuidados e por estudo de cabelos e não esquece de me seguir também no Instagram, que lá tem dicas diárias de cuidado com pele e com cabelo. É claro que o crescimento do nosso cabelo é determinado pela genética e é claro que a genética a gente não vai mudar, mas se você tiver em dia com a sua saúde e com todos os níveis de vitaminas, minerais e proteínas otimizados, você pode melhorar e muito esse crescimento do seu cabelo. E quando a gente pensa em suplementar, a primeira coisa que me vem à cabeça é pensar qual a sua necessidade, qual o suplemento que você precisa. Por exemplo, a minha necessidade pode não ser a mesma necessidade sua, por isso que a gente não pode generalizar. Mas eu vou falar aqui para você os principais suplementos que eu vejo e que eu muitas vezes uso na minha prática clínica. E para falar sobre suplementos, primeiro a gente precisa saber qual a causa de queda do seu cabelo. Temos que diferenciar qual é aquela queda temporária que a gente chama de eflúvio telógeno, ou se é uma alopecia androgenética, que é conhecida também como calvície, ou se é pela quebra do fio, ou algumas doenças do couro cabeludo que também fazem cair o seu cabelo. Eu fiz um vídeo sobre qual o motivo da queda de cabelo que eu vou deixar aqui nos cards do YouTube para você ver depois. Uma das causas de queda muito importantes é a falta de nutrientes. Então, os nutrientes, eles têm que estar muito bem otimizados no nosso corpo para o nosso organismo poder mandar esses nutrientes para o cabelo. O nosso organismo ele é muito inteligente e quando a gente está com alguma falta de nutriente, com alguma deficiência, o organismo ele poupa esse nutriente para os órgãos nobres, os órgãos necessários à vida. E, por exemplo, o cabelo não é um órgão necessário à vida, então a primeira coisa que vai sofrer é o cabelo. Então, qualquer pouca deficiência que você tenha, a primeira coisa que vai acontecer é você ter perda de cabelo. E o principal nutriente para o cabelo é, sem dúvida, os aminoácidos essenciais, porque o cabelo é composto de 85% de proteína, principalmente a queratina, que é a proteína mais importante para o cabelo. Então, uma boa alimentação é fundamental e alguns suplementos que têm queratina, que também são muito populares. Eu vou deixar aqui embaixo o nome de todos esses suplementos que eu vou falar. Então, os suplementos com queratina, suplementos com cisteína. Cisteína é a base da queratina, além de outras vitaminas, eles podem ser muito importantes para melhorar essa proteína do cabelo. O outro suplemento que eu não posso esquecer de falar aqui para você é o ferro. O ferro na mulher é um suplemento talvez um dos mais importantes para o crescimento do nosso cabelo. E ele é fundamental para a função da tireoide. E a gente sabe que quando a tireoide não vai bem, o cabelo também cai. Então é muito importante você ver com seu médico ou com seu nutricionista se ele pode dosar o nível de ferritina no seu sangue. A ferritina é o exame mais indicado para a gente ver como que está o seu nível de ferro no sangue. Normalmente a ferritina ela precisa estar otimizada, ou seja, ela tem que estar num nível acima de 70 para o seu cabelo poder crescer muito bem. E um dos suplementos mais importantes para o cabelo é sem dúvida a vitamina D. A vitamina D ela regula mais de 2.000 tipos de genes e é um dos melhores suplementos para queda de cabelo. A gente sabe que, por exemplo, na calvície, que é a alopecia androgenética, a gente tem um problema justamente genético. E como a vitamina D ela regula o gene, se você tiver com seu nível de vitamina D otimizado, quando a gente fala nível de vitamina D otimizado, a gente tem que fazer um exame chamado 25-hidroxivitamina D. E esse exame vai mostrar o nível de vitamina D. Normalmente, para cabelo, a gente sempre quer que a nossa vitamina D esteja acima de 50. Então, se a nossa vitamina D está abaixo desse nível, a gente precisa otimizar, porque quanto melhor tiver a vitamina D, menos tendência
a gente vai ter desse problema genético. Ah, doutora, qual a dose que eu preciso tomar de vitamina D? Então, isso é muito individual, seu médico ou seu nutricionista vai poder indicar para você, mas normalmente a gente sempre preconiza pelo menos 2.000 unidades ao dia. E de preferência, essa vitamina D, ela tem que estar feita em cápsulas com gordura, de preferência porque a vitamina D, ela é uma vitamina oleosa, então ela é absorvida melhor com gordura. Então, essa cápsula, além de ter gordura, você precisa comer ela, tomar ela com alimentos gordurosos para você ter uma melhor absorção. As vitaminas do complexo B também são importantíssimas para a regulação do DNA e elas estimulam o crescimento e o funcionamento do nosso bulbo capilar. Então não posso esquecer de falar vitaminas do complexo B. O zinco também faz parte de um grupo de minerais que regulam o DNA e ajudam a fazer as proteínas. Ele regula também a atividade das glândulas de gordura do nosso cabelo, da glândula sebácea. Por isso que é tão importante o zinco também para controle da dermatite seborreica, que é a caspa. Outro suplemento que eu adoro para cabelo são os suplementos à base de peptídeos bioativos de colágeno, junto com silício orgânico. O colágeno e o silício orgânico, eles melhoram a matriz extracelular. O que é a matriz extracelular? É aquilo tudo que sustenta o nosso fio do cabelo, o nosso bulbo capilar, e ele faz parte também da estrutura do cabelo. Tem alguns trabalhos científicos que mostram que o silício orgânico, eles podem melhorar o diâmetro da papila dérmica, que é o que dá a espessura do nosso cabelo. E eu sempre gosto de associar o colágeno com o silício orgânico com a vitamina C, que a vitamina C é importantíssima para a síntese do colágeno. E se você quer saber mais sobre colágeno, eu vou deixar na tela final desse vídeo do YouTube o vídeo que eu fiz sobre colágeno para você entender melhor sobre isso. Outro suplemento importantíssimo que eu preciso falar para você é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela dá energia para todas as células do nosso organismo, não só as células do nosso cabelo. Ela trata e melhora a função da mitocôndria. Mitocôndria é a casa de força das células, aquilo que dá energia para todas as células. Sabe essa virose que está tendo, que a gente nem pode falar o nome aqui? Então, essa virose, ela traz uma disfunção da mitocôndria. Ela acaba com a mitocôndria, por isso que ela acaba com a energia. Por isso que as pessoas que saem dessa virose, muitas vezes, quando melhoram, elas não conseguem nem levantar, porque elas não têm força, porque justamente essa virose acabou com a energia delas. E não é diferente o nosso cabelo. O nosso cabelo também sofre muito com isso, porque a célula do bulbo capilar é uma célula que tem um nível muito alto de demanda de energia. Então ela precisa muito de energia, porque ela está sempre em transformação. Por isso que a coenzima Q10 é tão importante nesses casos de queda pós esse tipo de virose. A biotina é um suplemento super popular, está na maioria das fórmulas de cabelos e unhas que você encontra aí na farmácia. É uma vitamina também muito polêmica, porque algumas condições de queda de cabelo podem ser sim da deficiência de biotina e vale muito a pena usar nesses casos. Por exemplo, pessoas idosas, pessoas obesas, fumantes, quem usa remédio para convulsão. Quem come ovo cru também pode ter deficiência de biotina e uma causa muito comum é a falta de absorção desse nutriente no nosso intestino. Agora, cuidado, se você está em uso de biotina e você for fazer exame de sangue, o ideal é você parar alguns dias antes de fazer esse exame de sangue. Por quê? Alguns exames, principalmente os exames da tireoide e os marcadores de coração, quando a pessoa tem um problema de coração e o médico precisa pedir alguma enzima cardíaca ou precisa pedir algum exame de tireoide, a biotina ela pode enganar esse exame, porque quando você vai fazer o exame no laboratório, esse exame, esse laboratório, ele usa uma enzima chamada biotinidase para fazer a detecção desses hormônios, desses marcadores e desses hormônios. E quando você está em uso de biotina e tem biotina no seu sangue, essa biotina ela pode enganar o laboratório e aparecer um resultado alterado no seu sangue. Agora eu vou falar sobre os suplementos que a gente usa para alopecia androgenética, isso mesmo, para calvície. É claro que tem muitas medicações que a gente usa para calvície. A calvície é uma doença genética, né, que aumenta os receptores de um hormônio chamado dehidrotestosterona, que é aquele hormônio que faz afinar o nosso cabelo. Tem algumas medicações que são muito populares, como por exemplo a finasterida, que bloqueia completamente esse hormônio. Só que esse remédio ele tem muitos efeitos colaterais. Daí muitas vezes as pessoas preferem e optam
por usar suplementos ao invés de usar medicamentos para esses casos. Um dos suplementos muito usados para alopecia androgenética, como eu falei, é a vitamina D, que a vitamina D ela regula alguns genes. Então, se você tiver com níveis otimizados de vitamina D, muitas vezes você pode não expressar tanto esse gene da calvície. Agora, alguns suplementos bem interessantes que as pessoas chamam de finasterida natural, porque eles vão atuar justamente na diminuição da DHT, da dehidrotestosterona, que é aquele hormônio que deixa o cabelo mais fininho. Um deles é o sal palmeto. Eu vou deixar todos esses nomes aqui embaixo, então não precisa anotar não, tá? Então, sal palmeto, a urtica dioica e o óleo de semente de abóbora, eles são excelentes para diminuição da dehidrotestosterona e para tratamento de alopecia androgenética. Ah, doutora, e aquelas gummies, aquelas balinhas que o pessoal acha que é aquela jujubinha que come, que tem muitas vitaminas, você gosta daquilo? Bem, o marketing dessas gummies é sensacional. Realmente seria maravilhoso você tomar uma balinha docinha que suprisse todas as suas necessidades. Porém, a verdade é muito dura, porque muitas vezes essas gummies contêm muito açúcar, muita gelatina artificial e corantes e substâncias que dão gosto, que dão a essência artificial para elas. Isso faz muito mal para o nosso organismo. E na maioria das vezes, elas não têm a quantidade adequada dessas vitaminas e desses nutrientes que você precisa. Vou dar um exemplo. A vitamina D, geralmente, que esses suplementos têm, não é muitas vezes a vitamina D da forma ativa, que é a vitamina D3. Muitas vezes eles colocam a vitamina D2, que é a forma mais barata de vitamina D. E na maioria das vezes elas não vêm no veículo oleoso, ou seja, não tem muita absorção. Outra coisa é a vitamina B12. A vitamina B12, a forma ativa dela chama metilcobalamina. Muitas vezes esses polivitamínicos, eles não contêm a forma ativa da vitamina B12, que é metilcobalamina. Muitas vezes eles usam uma forma mais barata, que chama cianocobalamina. Ah, e aqueles suplementos de A a Z, será que são bons? Bem, a única diferença para essas gummies é que muitas vezes eles não têm açúcar, mas eles têm muito pouca quantidade de cada vitamina, cada mineral e cada nutriente. Então, na maioria das vezes, não vale a pena. Se você tem uma deficiência, o ideal é você buscar qual é a sua deficiência e suprir aquela deficiência. Não com polivitamínico, você não vai conseguir suprir isso. Agora, se você ainda não sabe a causa da sua queda, é muito importante você investigar. Hoje, a maioria dos médicos também trabalha com consulta online e muitas vezes na consulta a gente pode pedir exames de sangue para poder investigar a causa da sua queda. E se você tem mais alguma dúvida sobre esses suplementos, coloca aqui embaixo para mim que depois eu posso fazer um vídeo explicando sobre cada um deles. Um beijo grande para você e até o próximo vídeo.